Se você não entender o ciclo que você está vivendo hoje, você nunca vai ter paz na sua vida. Fala, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje é quarta-feira, quarta-feira é um dia feliz porque você me vê, eu não te vejo, por isso que é um dia feliz. Tô brincando, mas é um dia feliz por quê? Porque nós temos vídeo novo no nosso canal, espero que você esteja fazendo parte desse exército. Primeira coisa, curte esse vídeo, compartilha. Quando acabar, manda para o maior número de pessoas. Eu sempre falo isso e você precisa entender, você é o maior patrocinador deste projeto, de tudo isso que já nasceu. Quando você compartilha, quando você curte, você faz com que isso alcance outras pessoas. E você sabe que os vídeos são sementes. Às vezes um vídeo, uma pessoa assiste, é uma semente que é semeada e nós não temos como controlar quantos frutos isso vai dar. Então, não seja essa pessoa que guarda sementes. Semeie. E a sua forma de semear aqui é compartilhando isso. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A nossa vida é feita de ciclos. Fala aí na sua casa, ciclos. E eu quero lembrar com você a história de Davi. Você sabe que Davi é um personagem muito conhecido, um herói da fé. E todos conhecem a história de Davi. E Davi viveu ciclos na sua vida. E eu costumo dizer assim nas pregações, quando eu estou falando com alguém, orientando alguma pessoa, a nossa vida é feita de ciclos. E quando a gente fala, por exemplo, da vida de um herói na fé, o caso de Davi, quando a gente fala, não, mas Davi foi vitorioso, é porque você conhece o final da história dele. E como você conhece o final da história de Davi, você fala, não, vitorioso, então tudo que ele passou cooperou para o bem. Eu tô aqui para dizer que grandes coisas você vai viver na sua vida também, porque essa é a vontade de Deus. Mas você precisa ter entendimento que a palavra de Deus, as histórias bíblicas servem como referência. É a forma com que Deus fala conosco. E nós na história de Davi podemos ter vários ensinamentos. E hoje eu quero falar sobre esse, que é a questão dos ciclos. Davi viveu vários ciclos. Você sabe a história, o profeta Samuel foi chamado por Deus para encontrar o próximo rei de Israel. Saul estava no trono e ele vai à casa de Jessé, pai de Davi, e vai ali fazendo entrevista. O Jessé, na sua visão humana ilimitada, ele coloca todos os filhos que ele acha que tem cara de rei. O mais forte, o mais bonito. E ao final de mostrar todos os filhos, o profeta fala, nenhum deles será o próximo rei. Você não tem mais? Acabaram-se os seus filhos? Ele diz, não, há um que está lá cuidando das ovelhas no pasto. E aí o profeta fala, manda chamar, porque nós não vamos sentar à mesa sem que ele venha. E aí você conhece a história. Davi entra, Deus sinaliza ali que ele é o próximo rei. O profeta, ele unge Davi como rei de Israel. Eu quero que você entenda que a primeira coisa, só vive coisas grandes na vida quem está em movimento. É isso mesmo. Davi não estava em casa, Davi não estava embaixo das cobertas, Davi não estava na zona de conforto, a famosa. Davi estava trabalhando, diga trabalhando, é isso mesmo. Davi estava ali no pasto, pastoreando as ovelhas, estava se exercitando, estava se movendo. Deus só chama aqueles que estão em movimento. Deus não quer nada com os preguiçosos. Primeiro ensinamento que você pode pegar é isso. Se você é preguiçoso, toma cuidado. Você precisa estar em movimento para que as coisas de Deus aconteçam na sua vida. É assim que Deus age. Então o profeta unge Davi como rei de Israel. E eu quero que você imagine só, Davi é ungido rei de Israel e no dia seguinte ele continua sendo um pastor de ovelhas. No outro dia ele continua sendo um pastor de ovelhas. Você sabe que até Davi se tornar rei de Israel, vão-se mais ou menos 10 anos. Imagina só na cabeça dele, ele foi ungido rei, ele falou, pô, mas eu sou rei, mas eu continuo pastoreando ovelhas. Então esse é um ciclo na vida de Davi. E você sabe que quando ele está indo ali num determinado momento levar comida, como levar, sendo um motoboy, podemos dizer assim, levar um marmitex ali para seus irmãos, havia um gigante que estava desafiando todos ali, e Davi escuta o gigante fazendo desafio, e ele fala, pô, eu posso matar esse gigante. Então ali inicia outro ciclo na vida de Davi. Davi mata o gigante, você sabe, arranca a cabeça dele, inicia-se um outro ciclo na vida dele. Ele ainda não se torna rei e começa um outro processo. Ele começa a ser popular, as pessoas começam a cantar música para ele e aí começa um outro processo na vida de Davi. O rei Saul começa a ter inveja, Davi tem que fugir e quando ele foge ele começa ali a receber instrução, começa a treinar exército, começa a fazer alianças, as pessoas começam a se juntar a ele e existem outros processos, outros ciclos se passam na vida de Davi. E aí sim, Davi se conecta com o filho do rei Saul, Jonatas, e ele começa ali uma amizade com ele e num determinado momento da história, depois que Jonatas assume o trono, aí sim chega a vez de Davi e Davi de fato se torna
o rei de Israel. Eu falei a história corrida aqui, mas eu quero que você entenda quantos processos, quantos ciclos Davi passou na vida dele. Você acha que em nenhum momento ele falou, será que isso mesmo vai se cumprir na minha vida? Desde quando o profeta foi lá em casa, na frente dos meus irmãos e me ungiu rei, quanto tempo eu estou passando aqui, sabe? As coisas de Deus têm um tempo certo para acontecer. E Deus falou para Davi que ele seria rei. Deus mostrou, Deus ungiu ele rei. E Deus falou, espera o tempo perfeito. E eu quero que você entenda isso. Não é porque Deus mandou você esperar que você tem que esperar parado, que você tem que esperar sentado, acomodado. Porque hoje nós vemos um povo que fala assim, não, Deus falou comigo que eu vou ser tal coisa, Deus falou que vai acontecer isso. E a pessoa está sentada esperando as coisas acontecerem. Você não precisa esperar parado. Davi não esperou parado, Davi esperou em movimento. Davi fez o natural e o sobrenatural Deus ia fazendo, mas ele fazia o natural. Ele olhou para um gigante e falou, eu vou derrotar esse gigante. E eu quero que você pare e pense naquele primeiro ciclo na vida de Davi. Então imagine só, Davi pastoreava lá as ovelhas e uma vez ele encontrou um urso, encontrou um leão, e ele podia dizer, Deus, por que o Senhor permite isso na minha vida? Eu sou um pastor, o que é essa prova? Mas ele não sabia que enquanto ele enfrentava um urso, um leão, isso estava capacitando para que lá na frente ele enfrentasse um gigante. Então eu não sei qual ciclo você está vivendo aí na sua vida, mas talvez tenha um leão, talvez tenha um urso. Não pare e fique desesperado. Deus está te treinando, porque muitas coisas você ainda vai vencer. Não são as coisas que ficam mais fáceis na vida. Aprende isso, filho. Não são as coisas que ficam mais fáceis. Somos nós que ficamos mais fortes, nós que somos mais capazes de aguentar as coisas. E assim foi com Davi. Eu espero que você entenda os ciclos que você está vivendo, porque Davi só pôde cumprir a vontade de Deus na vida dele, porque ele soube esperar. Você sabe que nesse período ele teve 2 oportunidades de matar o rei Saul, mas Davi sabia que a coisa certa, feita na hora errada, se torna coisa errada. Meu Deus do céu, entenda isso. Às vezes você quer fazer a coisa, mas Deus falou, mas a coisa certa, feita na hora errada, se torna coisa errada. Eu tenho 2 filhos, é a coisa mais maravilhosa do mundo, Lorenzo e Kiara, um de 4 e ela de 4 meses. Uma coisa maravilhosa, mas eu me casei. Eu, tive o filho no tempo certo, debaixo da bênção de Deus. Eu conheço pessoas que tiveram a mesma coisa, tiveram filhos, mas no momento errado. E aí eu quero que você entenda, a coisa certa na hora errada se torna coisa errada. Tenha paciência, entenda o ciclo que você está vivendo, mas não espere parado, espere em movimento. Não tenha vergonha, não tenha medo de saber que você está num processo divino. A coisa certa, na hora certa, vai ser a coisa de Deus para a tua vida. Eu quero finalizar esse vídeo dizendo que o seu sucesso vai ofender a zona de conforto de alguém. Como assim? Isso mesmo, o seu sucesso ele vai ofender a zona de conforto de alguém, porque quando Davi começou a ter sucesso, o rei que estava no trono começou a ficar incomodado, a popularidade de Davi, você pode dizer, mas eu não quero ser popular, então você não quer viver a vontade de Deus, para que Deus seja conhecido, ele vai usar a sua vida. Nós não estamos falando aqui de uma fama, de ser um popstar, mas Davi ficou conhecido e ele exaltou a glória de Deus, e assim vai acontecer na sua vida quando você decidir que você deve viver as coisas que Deus já falou para você. O seu sucesso vai ofender a zona de conforto de alguém. Eu espero que você possa chegar ao final desse vídeo entendendo que tudo faz parte de um processo divino e que Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida. Não sei qual é o ciclo que você está vivendo, eu só posso dizer que tudo vai cooperar para o bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Se você está no propósito de Deus, fica calmo, vai cooperar, beleza? História de mandar esse vídeo para o maior número de pessoas, passa para as pessoas que estão passando por dificuldade, que estão vivendo ciclos de alegria, ciclos de tristeza, não importa, a vida é feita de ciclos e se nós não entendemos isso, a gente sofre. Eu espero que você não sofra mais, mas que você entenda e que você descanse no Senhor e vai para cima. Você faz parte de um exército, eu conto com você, vamos junto para a glória de Deus e até quarta que vem, nesse mesmo lugar. É nóis!